Boa noite, minha gente! Como é bom estar aqui de novo com vocês. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão sendo notificados neste momento de que eu estou aqui ao vivo novamente para mais uma live semanal. Então vamos lá? Bom, vou escrever aqui o nome, o tema da nossa live de hoje e hoje nós vamos falar sobre soft skills. O que são as soft skills? Como usar as soft skills na entrevista a seu favor para que você consiga convencer o recrutador de que você realmente é o melhor candidato, de que você realmente é a melhor opção. Então, se você conhece alguém que está buscando por uma oportunidade de emprego, que precisa ter acesso ao conteúdo que a gente vai tratar aqui na live de hoje, já sabe. Pega esse aviãozinho que tem aqui, pega esse triângulo, encaminha agora para a pessoa que ainda dá tempo dela chegar aqui e aproveitar também o conteúdo enriquecedor dessa live. Escreve o que eu estou te falando. Eu vou falar hoje aqui o que há de mais moderno em relação a soft skills na entrevista de emprego e também na sua vida profissional. Então, papel e caneta na mão, já anota. Depois eu mando também o resumo para as pessoas, para o canal do Telegram. Então, se você ainda não está inscrito no canal do Telegram, aproveite e se inscreva. Então, todas as lives que são realizadas aqui, depois eu envio um resumo com os principais tópicos. Você faz aí as suas anotações e depois você compara com o resumo que eu enviei. Porque às vezes você enviou alguma coisa, você anotou alguma coisa que é super interessante, aí eu consigo complementar com a parte que eu coloco no resumo, ou você olha lá o resumo e fala, isso aqui é interessante, eu não consegui anotar e tal, e também o resumo é muito útil para que você relembre e para que você guarde esse conteúdo, tá ok? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Então vamos lá, o tema de hoje, soft skills. Como usá-las a seu favor na entrevista. Na entrevista, gente, na vida, na carreira. Falo na entrevista, mas na verdade o que você desenvolve para você utilizar na entrevista, você vai acabar utilizando em vários outros momentos também. Certo? Bom, como de costume, eu vou aqui agora silenciar vocês, não é nada pessoal, mas só por uma questão. Aí, um golinho de água, vamos lá. Então é o seguinte, gente, para começar, só para ficar todo mundo na mesma página. Por quê? Tem pessoas que já têm acompanhado o meu conteúdo há mais tempo. Essas pessoas, obviamente, já sabem, já estão mais acostumadas com os termos, com soft skills, hard skills. E tem pessoas que estão chegando agora. E as pessoas que estão chegando agora também são muito bem-vindas. E para deixar vocês nessa mesma página dos outros, eu vou falar rapidamente sobre o conceito. Então, basicamente, soft skills, que é o tema da nossa live de hoje, são as competências comportamentais. Então, de que forma você realiza as atividades, de que forma você se relaciona com as pessoas, de que forma você entrega o seu trabalho, tudo pensando na parte comportamental. Então, na parte de atitudes. Que atitudes você tem ao se relacionar com o mundo ao seu redor. As hard skills, elas são as competências técnicas. Então, o que você estudou, que curso você fez, o que você sabe fazer de fato, que experiência você possui, é a parte técnica. Essa parte técnica, ela é muito facilmente mensurável. Por quê? Uma simples prova técnica, por exemplo, de conhecimentos específicos. Então, para os engenheiros, se você está concorrendo a alguma vaga de engenheiro, o gestor da sua área vai lá e elabora uma provinha com atividades técnicas que você precisará desenvolver no seu dia a dia e pronto, está resolvido o problema. Você ou sabe ou não sabe fazer. É 8 ou 80, não tem conversa. Ou você sabe ou não sabe sobre o tema. Quando a gente fala em soft skills, o buraco é mais embaixo. Por quê?
as soft skills são mais difíceis de serem avaliadas. Então, essa é uma grande, assim, é um grande desafio dos recrutadores. Eu sei que tem profissionais aqui me acompanhando que trabalham com recrutamento e seleção, que trabalham com essa parte de desenvolvimento de carreira e eles sabem, assim como eu, o quanto é difícil avaliar. Porque às vezes a pessoa demonstra alguma coisa, alguma situação, talvez até no currículo, alguma informação que ela coloca lá é atrativo e aí ela fala que ela possui certa competência, mas como o recrutador faz para identificar se aquilo é real ou não? Então, as competências comportamentais, elas são avaliadas durante uma entrevista de emprego através dos testes comportamentais, então os testes de perfil, que também identificam algumas competências comportamentais, algumas soft skills, através de dinâmicas de grupo. Nas dinâmicas de grupo, elas são usadas também de forma muito comum, porque o gestor coloca ali, né, ou o recrutador, o profissional de RH, ele coloca ali uma situação que a pessoa precisará passar no dia a dia dela e avalia como esse profissional vai reagir. E ali ele já tem então identificadas quais são as competências que ele precisa para aquele determinado cargo e neste momento ele busca identificar se o candidato possui ou não possui determinada competência. E a outra forma é através da entrevista. Então, eu acho que é a mais comum, né? Todos os processos seletivos possuem uma entrevista de emprego. A entrevista faz parte dos processos, mesmo quando não há uma avaliação comportamental através de testes ou quando não há uma dinâmica de grupo. Mas a entrevista sempre existe. E quando a gente fala em avaliação das soft skills, a gente fala principalmente nas entrevistas que avaliam o comportamento em si. Eu não sei se vocês já passaram por uma entrevista como essa, muitas pessoas passam e nem percebem, que é a seleção por competência. A seleção por competência, na realidade, essa entrevista por competência, ela sugere que a ação passada do profissional indica uma ação futura. Então, se você, candidato, agiu de determinada forma em uma situação X, em algum momento da sua carreira, provavelmente, se uma situação parecida acontecer novamente, você vai ter o mesmo comportamento. É claro que as pessoas se desenvolvem, as pessoas crescem, a tendência é que as pessoas aprendam com os seus erros, né, que consigam, porque nesse agir de uma forma e repetir isso pode ser um erro ou um acerto. Então a ideia é que você, se foi um erro, que você aprenda com esse erro e aí você aja de outra forma. E isso você também pode falar para o recrutador neste momento. E aí, para as pessoas que me acompanharam na SOS Emprego Novo, que foi uma semana com 3 aulas, bem completo, bem interessante, onde eu falei sobre alguns segredos, né, que envolve essas questões de recrutamento, o olhar do recrutador, entrevista por competência, enfim. Eu falei sobre a técnica desatadora de nós. Essa técnica eu mesma criei com base nas minhas experiências e com base em atitudes que eu mesma utilizava para solucionar algumas questões. Então, ela nada mais é do que, enquanto o recrutador está falando com você, está te fazendo uma pergunta, ou mesmo outra pessoa daí no seu dia a dia para você treinar isso, você está escutando uma história, na sua cabeça, mentalmente, você vai criando uma solução para aquele problema. Você não precisa falar para a pessoa, você não precisa ficar o tempo inteiro, fulano, você podia ter feito isso, você podia ter feito aquilo, que isso também não é legal, né? A questão para você treinar é você sempre desenvolver o hábito de mentalmente solucionar os problemas que as pessoas te trazem ou que as pessoas te contam, compartilham com você, tá? Ai, Marcela, mas o que isso tudo tem a ver com entrevista? Gente, tem tudo a ver com entrevista. Isso tem tudo a ver com entrevista, porque é essa prática de solucionar os problemas
que vai te ajudar a convencer o recrutador de que você é a pessoa certa. E aí, a gente fala muito sobre as tais soft skills. A gente fala sobre relacionamento interpessoal, sobre gestão de equipe, sobre comunicação e mais um monte de outras coisas, sobre autoconhecimento, né? Hoje, o que eu vou falar aqui, a partir de agora, é o que há de mais moderno em relação às soft skills na entrevista, num processo seletivo e no desenvolvimento de carreira. Então, se você ainda não viu a série que eu fiz sobre soft skills, ela tá salva aqui no meu Instagram. Você pode ir lá na aba do IGTV e tem lá, são 7 aulas, se não me engano, e mais uma de fechamento com uma atividade para você colocar em prática. Você vai lá e vai encontrar quais são as soft skills básicas, que são desejadas sim pelos recrutadores hoje, mas que são as mais básicas. Hoje eu vou falar agora, a partir de agora, para você sobre quais são as soft skills que estão sendo mais procuradas neste momento de transformação que o mercado de trabalho passou. Então, o que mudou? O que antes talvez não era avaliado e hoje é, o que antes não era procurado pelos recrutadores e hoje é. Então, eu vou trazer o conceito e algumas formas de você identificar de que forma que o recrutador avalia isso na entrevista. E você vai fazer o que com isso, com essas informações? A ideia é que você acompanhe aqui o que eu vou falar e que você faça uma autoavaliação. Então, de cada uma das que eu vou falar aqui, você vai pensar se você possui ou se você não possui. E se você não possui, como você vai desenvolver? Você precisa já começar a encontrar ferramentas para desenvolver, certo? Então, vamos lá. O que é a grande questão, gente? Que eu tenho batido muito nessa tecla. Estou baixando aqui para seguir aqui meu cronograma. Até eu fiz um texto, se não me engano foi ontem, sobre isso. Hoje os recrutadores procuram pessoas que solucionem os problemas da empresa. Ponto. Então você precisa encontrar formas de mostrar para o recrutador que você tem condições de resolver os problemas que a empresa possui. Tá ok? É isso. Tenha isso em mente para escutar tudo que eu vou te falar a partir de agora. Feito. Bom. Primeira soft skills. Agilidade estratégica. A agilidade estratégica, vou ler aqui o conceito para você. É a capacidade de analisar estrategicamente e mensurar os seus resultados a longo prazo. Então, as pessoas com essa competência, elas têm uma visão de futuro. Elas enxergam lá na frente. E como enxergar lá na frente, Marcela? Com esse mundo, com esse mercado de trabalho, da forma que está hoje, com Covid, com tudo parado e abre as coisas e volta as coisas, como as empresas congelam os processos seletivos, retomam os processos seletivos, como ter essa agilidade estratégica. Essa agilidade estratégica ela é medida pelo recrutador no momento da entrevista através de pessoas, né? Então você precisa demonstrar que você vê claramente à frente, que você consegue prever com precisão as ações do futuro e que você também consegue prever as tendências futuras. Então, que você tem essa habilidade de criar ações estratégicas. E qual setor não precisa disso, gente? Qual empresa não precisa disso? Mas, Marcela, e como isso é avaliado? Isso é difícil, né? É uma condição que é difícil de ser avaliada. Você pode, por exemplo, contar para o recrutador sobre um projeto que houve numa empresa, em alguma das empresas que você trabalhou. Então, existia um projeto de inovação, de lançamento de novo produto, de uma revisão de processo. E aí você participou deste processo ativamente, você opinou de tal forma, você sugeriu tal ação. Essa ação foi implementada. E aí é importante também, eu sugeri isso e fulano complementou com isso, então envolva as outras pessoas, isso também é uma soft skills, você conseguir envolver as outras pessoas
que de fato merecem o mérito também pelo feito. E aí vocês atingiram tal resultado. É isso. Então você lembrar essa história, lembrar este exemplo, lembrar deste detalhe. E uma forma de você conseguir pensar em histórias como essa, que inclusive vai te dar até mais segurança para chegar na entrevista autoconfiante, é o seguinte. Antes de fazer um parênteses aqui, tá? Antes de você entrar para a entrevista, muita gente chega ansioso, com a respiração ofegante, que não consegue se concentrar, que tá, né, a 1000 por hora, será que vai dar certo? O que o recrutador vai me perguntar? Então, lá no momento em que você estiver indo para a entrevista, tá dirigindo, ou tá no ônibus, ou tá no metrô, mas tá indo para a entrevista, relembre mentalmente 3, 4, 5 situações da sua carreira onde você obteve sucesso, onde deu certo, onde você participou de um projeto que deu certo, onde você sugeriu alguma ação para a empresa que foi um sucesso, que trouxe bons resultados. Então, alimente em você essa autoconfiança. Lembre-se de situações que deram certo na sua carreira. Essas histórias vão te preparar para este momento que eu estou te falando agora. Então, essas histórias vão te preparar para conseguir puxar na memória rapidamente exemplos de situações onde você teve êxito, teve sucesso, para que você consiga convencer o recrutador de que você é de fato o melhor candidato. Certo? Segunda soft skills. Alta produtividade. Gente, que todo mundo precisa produzir para permanecer na empresa é um fato. As empresas precisam de pessoas que solucionem os seus problemas, mas precisa também de pessoas que produzam. Então você precisa trazer resultados para a empresa. E aí, um ponto muito importante que eu também já venho batendo nessa tecla há muito tempo é: faça mais do que a sua obrigação. E no momento da entrevista, você vai ter a oportunidade de falar também sobre isso. Então, a sua obrigação, as suas responsabilidades do cargo eram X, mas você conseguia se organizar, conseguia organizar o seu tempo, tinha interesse, queria aprender coisas novas, e aí você sempre auxiliava o colega de trabalho, auxiliava a pessoa do setor do lado, que sentava ali na mesa do lado, mesmo não sendo da sua área de atuação. Então você desenvolveu este hábito de fazer mais do que a sua obrigação. Porque chegar no horário, bater o cartão na entrada e na saída, fazer o que é a sua obrigação é o básico. Todo mundo faz isso, ou pelo menos todo mundo deveria fazer. Então, a partir do momento que você consegue contar para o recrutador que você fazia, né, ou ainda faz se você estiver trabalhando, mais do que a sua obrigação no trabalho onde você está e de que forma isso contribui com a empresa, gente, você está passos à frente já dos demais concorrentes, porque a grande maioria dos candidatos se orgulha em dizer na entrevista que faz a sua obrigação, que cumpre com a sua obrigação. Isso é o básico, isso é o mínimo, certo? Mais uma. Ambição de carreira. O que é ambição de carreira? A ambição, essa palavra ambição, por muito tempo, ela foi vista de forma negativa. Ah, fulano é muito ambicioso, né? E só que a ambição não é nesse sentido. A ambição de carreira é no sentido de querer crescer. Então a ambição, olha só, gente, presta atenção. Esses itens todos que eu estou falando são considerados hoje como soft skills. Então são competências. Ter ambição de carreira hoje é considerada como uma competência comportamental. E ter ambição de carreira é saber aonde você quer chegar. Então é ter um objetivo bem definido para a sua carreira e também saber de que forma você vai chegar até lá. Aí entra aquela questão do planejamento de carreira. Então, de que forma você está planejando a sua carreira? Sempre, gente, em algum momento da entrevista, o recrutador encontra uma forma de te perguntar, ou através daquela pergunta bem conhecida, de que forma você vê onde você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Essa pergunta, ela é típica para que o recrutador consiga avaliar se você possui
ambição de carreira. Então, se você sabe onde quer chegar, se você é ambicioso, se você quer crescer e se você está se preparando para isso. Não adianta você ter uma ambição de carreira, daqui 10 anos eu quero ser o diretor da empresa, mas nem faculdade você cursou. Então, você precisa mostrar para o recrutador que além de ter essa ambição de carreira, você também tem uma estratégia que seja concreta para alcançar este objetivo, certo? E aqui, nessa questão da ambição de carreira, tem também outro ponto que eu gosto muito, que é você fazer por si, não ficar esperando a empresa. Tem muita gente que acha que o planejamento de carreira é obrigação da empresa. Não é. Se o RH da empresa, se a empresa tiver um planejamento de carreira para a sua carreira, enquanto você estiver na empresa, ótimo, bom para você e bom para a empresa. Porém, você precisa ter o seu planejamento de carreira à parte. Você precisa ter os seus planos independente da empresa, porque amanhã ou depois você pode não estar mais na empresa. A empresa é um contrato. Você pode não querer mais estar lá e a empresa também pode querer que você não esteja mais lá amanhã. Então você precisa ter o seu planejamento de carreira de forma independente e conseguir fazer com que ele caminhe. Você precisa caminhar com as próprias pernas, ok? Então não adianta que a empresa não tinha um plano de carreira. Então, tchau, vai procurar o seu plano, vai seguir o seu plano de carreira de desenvolvimento, tá bom? Que mais? Articulação, gente. Vou tomar uma água. Articulação. Mais uma soft skills. Eu vou ler o conceito desse aqui também, que tem uma palavra que a gente escuta tanto no dia a dia, né? É a capacidade de criar e manter redes de suporte e cooperação com as pessoas com quem você se relaciona, com os donos da empresa, para alcançar objetivos em comum e fortalecer o setor e fortalecer a empresa. Então, as pessoas que têm articulação, a gente tem só que tomar um cuidado que é uma linha muito tênue entre a articulação e o político, tá? O político muitas vezes ali se relaciona muito bem com as pessoas, mas não faz muito. O profissional articulado, ele consegue caminhar entre as áreas, ele consegue conversar com pessoas diferentes e ele consegue trazer para si essas pessoas. Então, se a empresa tem um projeto novo, normalmente são os profissionais que são mais articulados, tanto estrategicamente, que conhecem a teoria, mas que também são articulados em relação ao relacionamento com as pessoas da empresa como um todo. Porque se esse projeto envolve pessoas de diversos setores, a empresa precisa de um profissional que seja articulado para conseguir fazer a ligação entre as pessoas e para conseguir extrair de todos esses profissionais o melhor que elas têm a oferecer. Então, as pessoas que são articuladas, elas conseguem extrair das pessoas o melhor que elas têm a oferecer. Olha só que legal, olha que soft skills legal. Você é uma pessoa articulada? Ou você, do fulano eu não gosto, do ciclano eu não gosto de conversar com ele. Gente, eu também não gosto de todo mundo com quem eu tive que conviver na minha vida profissional. Mas é uma questão de articulação. Porque a empresa precisa que você, profissional, traga o resultado. Se você gosta do João, do Pedro, do Paulo, ou se você não gosta, o problema é seu. Você precisa conseguir agir profissionalmente e fazer o que precisa ser feito, tá? Então essa articulação é uma soft skills que está sendo muito valorizada hoje. E eu tenho certeza que se você possui essa soft skills da articulação, quando eu comecei a contar, rapidamente você já pensou em alguma história. Que, eu fiz isso, eu sou assim, ou eu faço isso com tal setor, ou eu fazia em tal empresa onde eu me relacionava melhor com as pessoas. Então, a articulação tem a ver tanto com a teoria quanto com os relacionamentos. É uma soft skills muito importante hoje, tá ok? As pessoas articuladas também, elas conseguem criar parcerias
dentro da empresa. Sabe aquela pessoa que conversa com todo mundo de todos os setores? Que às vezes você precisa, preciso de uma ajudinha ali do João do outro setor, mas eu não converso muito com ele, aí você acaba envolvendo a pessoa que é articulada para te ajudar nisso. Então essa pessoa articulada, ela realmente consegue identificar essas oportunidades de parceria, tá? A pessoa articulada, ela tem uma rede de network muito grande e muito fortalecida dentro da empresa. Ela é a referência de network dentro da empresa, tá ok? Então, pense sobre isso. Gente, aí, eis que aparece aqui uma soft skills que eu considerei bem surpreendente quando eu comecei a ver ela aparecendo aí nos novos conteúdos, nos materiais, né, nas novas teorias. É a compaixão. Você já pensou que a compaixão, que ter compaixão pode ser considerada como uma soft skills e pode ser muito valorizada pelos recrutadores no momento da entrevista? Aí vamos ao conceito de compaixão. Trata-se da capacidade de se importar genuinamente, verdadeiramente com as pessoas, sendo receptivo para escutar e se solidarizar com o problema do outro nas ocasiões necessárias. A compaixão, ela tem muita relação com a empatia. A empatia acabou ficando um pouco batido, né? A empatia nada mais é do que você enxergar o problema do outro através dos olhos dele. Então, sentir a dor do outro, não como você enxergaria. E aí a compaixão vem para complementar esse conceito de empatia. Então, de que forma você olha para as pessoas? De que forma você se envolve com as pessoas com quem você se relaciona no dia a dia? Tem gente que trabalha há anos do lado de um outro colega e nem sabe da história dele, não sabe é casado, tem filhos, ponto, é o básico. Isso aí você consegue descobrir em 3 minutos de conversa na fila do pão. Mas saber verdadeiramente dos problemas daquela pessoa, saber das dores daquela pessoa, saber da história daquela pessoa, isso desenvolve a compaixão. A compaixão também é desenvolvida quando você começa a escutar os problemas das pessoas. Não são os problemas, né? Problemas é a forma de dizer, mas quando você começa a escutar as histórias das pessoas. A compaixão aí, você começa a desenvolver mesmo a compaixão, porque você começa a conseguir se colocar no lugar do outro. Então essa questão da compaixão também é uma soft skills muito valorizada hoje. E aí, a forma de mostrar compaixão, só para fechar, é você conseguir mostrar, no momento da entrevista, que você é um profissional que está sempre pronto para ajudar. Mas não adianta só falar, Marcela, porque não, eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu estou sempre pronto para ajudar. Ponto. Não é isso. É você conte uma história para o recrutador. Eu tenho certeza que você já conviveu com alguém que gostava muito de ajudar as pessoas. Ou que talvez você seja essa pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas, não é? Todo mundo tem uma história dessas. Eu, quando comecei a falar agora sobre isso, eu lembrei de uma profissional que gosta muito de ajudar as pessoas, que é a pessoa do setor, trabalhava em determinado setor. Todo mundo, gente, que chegava no setor, quando precisava de alguma atividade daquele setor, ia naquela pessoa, ia só naquela pessoa. Porque apesar de terem outros bons profissionais no setor, aquela pessoa era receptiva, ela era aberta, ela sempre mostrou interesse em ajudar. Então é diferente, né? A pessoa ter um discurso de que gosta de ajudar ou a pessoa praticar que gosta de ajudar e se mostrar disponível para ajudar. É muito diferente. Então pense em exemplos, não basta falar que você não precisa usar a palavra compaixão, tá, na entrevista. É só você mostrar para o recrutador que você gosta de ajudar as pessoas, gosta de ajudar os colegas de trabalho, enfim, pense em exemplos sobre isso também. Depois da compaixão, esse é muito interessante também. Ai, gente, não vai dar tempo de falar sobre tudo, viu? Tô vendo aqui o horário. Qualquer coisa a gente volta outro dia para terminar. Eu faço alguns vídeos, posso fazer vídeos curtos falando sobre as que ficarem para trás.
Cultura da qualidade. Gente, nunca se falou tanto em qualidade como se fala hoje. Mesmo as empresas que não possuem certificações de qualidade, que não possuem ISO ou outros sistemas de gestão da qualidade, as empresas se preocupam com a qualidade. Então, ter essa visão, né, da cultura da qualidade é você conseguir enxergar os processos de acordo com as normas que a empresa possui e respeitar esses processos e respeitar essas normas. E mais do que isso, é você sugerir melhorias. Então, lembra no currículo, para as pessoas que já baixaram o modelo do currículo irresistível, tem lá as atividades desenvolvidas em cada empresa e os resultados alcançados em cada empresa. Os resultados alcançados têm relação direta com essa questão da cultura da qualidade, porque quando a pessoa tem dificuldade em pensar nos resultados alcançados, eu sempre falo, fulano, pensa em alguma coisa que você sugeriu para o setor, alguma melhoria que você trouxe. Então, você sugeriu alguma melhoria num processo que trouxe redução de erros, redução de despesas fixas do setor, né, para a empresa. Então, o que você sugeriu que trouxe uma melhoria? Ter essa visão da qualidade é isso. É você ter esse olhar crítico dos processos da empresa e sugerir mudanças, pensando sempre na melhoria contínua. A melhoria contínua eu sempre posso fazer algo melhor do que já é feito hoje, tá? Então, você consegue aí relacionar essa questão da cultura da qualidade com os resultados alcançados que você colocou lá no seu currículo. Dá uma olhadinha lá, refresca a sua memória também. Se você lembrar de outros casos, ótimo. Mas se lembre de detalhes das experiências que você pensou quando você preencheu essa parte específica do seu currículo, tá ok? Essa, sem sombra de dúvidas, em algum momento da entrevista você vai ter a oportunidade de falar sobre isso, porque isso está lá escrito no seu currículo. Então, esse ponto, esse item dos resultados alcançados, com certeza chamou a atenção do recrutador para que ele te convidasse para participar do processo seletivo, tá ok? Que mais? Definição de prioridades. Definição de prioridades. Gente, todas as pessoas, todos os profissionais que eu conheço, sempre falam: ai, Marcela, nossa, porque eu tô numa correria? Porque eu tô com muita coisa para fazer? Porque eu não tô dando conta? Tudo bem. Você falar para o recrutador que estava sobrecarregado no seu trabalho, né, ou no trabalho atual ou no anterior, não vai resolver nada. Porque ele vai te perguntar, e aí, mas como que você... Essa ainda é uma pergunta muito comum nas entrevistas. Como é que você estipula suas prioridades? Então, o que é urgente? O que você precisa fazer hoje? O que você precisa fazer amanhã? Tá? Organize essa informação e essa resposta na sua cabeça de acordo com a sua realidade. Eu não posso te falar como você organiza as suas prioridades. Você tem que pensar de que forma você organiza. Então, por exemplo, eu tenho tudo anotado na minha agenda, todas as atividades que eu tenho que fazer no dia, e aí as que são urgentes, que eu preciso resolver naquele dia, eu coloco um xizinho na frente. E depois que eu resolvo, eu dou um tique de ok. Tá? O que eu posso resolver no outro dia, eu deixo lá no fim da lista. Se der tempo, eu resolvo naquele dia, se não, eu resolvo no dia seguinte. Então, coisas que não vão parar a empresa, que não vão impactar diretamente no trabalho de outras pessoas. De que forma você estipula as suas prioridades no dia a dia? Feito? Tem uma outra aqui que eu gosto muito também e que é muito, muito valorizada hoje e que poucos profissionais possuem e conseguiram desenvolver, que é a escuta ativa. A escuta ativa, ela é a chave para boa comunicação. Então, de nada adianta você falar para o recrutador que você se comunica bem com as pessoas se você não possui uma escuta ativa. O recrutador, ele consegue identificar essa escuta ativa muito facilmente na empresa. Por quê? Muitas vezes o candidato está participando da entrevista, o recrutador está falando uma coisa para você e você está pensando em outra coisa, você está tão ansioso
por responder de forma correta que você não consegue nem escutar o que ele está falando. Então ele começou a te fazer uma pergunta, você já está pensando lá na resposta, viajando, indo longe e não escutou o todo e aí você responde outra coisa. Então a escuta ativa, ela demonstra o interesse verdadeiro em escutar as pessoas e responder e criar diálogos de acordo com o que realmente está sendo dito. Tá? Então a escutativa é muito importante hoje. A escutativa é essencial hoje. E aí pense então em exemplos da sua carreira, aonde você desenvolveu a escutativa e que benefícios essa escutativa trouxe para a empresa, tá? Gente, eu vou ter que parar por aqui, porque senão não vai ter tempo para as perguntas. Então eu vou abrir aqui. Tem algumas outras soft skills que eu selecionei aqui, são muitas, gente, muitas mesmo. Porque as soft skills são, assim, estão no topo de tudo que se fala em processos de recrutamento e seleção. Então, o tempo inteiro, os recrutadores têm discutido sobre essas questões das soft skills. Com a questão da crise, de pandemia, a gente tem reavaliado muito o que é importante para a empresa, que perfil que as empresas necessitam, que postura que as empresas necessitam, tá ok? E é isso. Então, vamos pensar aí sobre as soft skills, não só entender como funcionam, mas também o que você pode fazer para desenvolver. Se você identificou em tudo que eu falei que você não possui algumas dessas soft skills, é a hora de desenvolvê-las, tá bom? Vamos lá, parece que eu já pulei umas perguntas aqui. Ah, o Daniel. Oi, Daniel, tudo bem? Marcela, sua linda, graças a você o meu sim chegou. Agradeço demais a você. Que bom, Daniel, fico muito, muito, muito feliz com essa notícia. O Daniel tem interagido muito comigo aqui, então eu já sei quem é o Daniel, né, Daniel? Tava acompanhando aqui, tava na torcida pelo sim. Que bom que ele chegou. Parabéns, e o sucesso aí na jornada nova. A Babi. Podemos dizer então que a ambição de carreira é também um plano pessoal de carreira? Exatamente, Babi, é isso. A ambição de carreira nada mais é do que o seu planejamento de carreira, tá? É o seu plano individual de carreira. E aí você pode utilizá-lo na empresa onde você está, se a empresa der abertura para isso e se você identificar que você vai ter espaço para colocar em prática esse plano de carreira, ou você pode usar em outro lugar. A empresa onde você está hoje, se estiver trabalhando, né, na sua empresa atual, ela pode fazer parte do seu plano de carreira. Mas isso não quer dizer que você precisa ficar nessa empresa 30 anos até atingir o seu objetivo final, tá ok? Pode ser só uma das etapas do processo do seu plano de carreira, o seu trabalho atual. Patrícia, poderia continuar essa live na próxima terça-feira, meio encontro de hoje. Pode ser, Patrícia, também. Eu vou dar uma olhada aqui depois para ver o que restou de conteúdo que eu não falei, tá? Tem outros ainda que eu deixei de fora, posso fazer uma repescagem nas soft skills, mas pode ser sim. É muito interessante, gente. A gente precisa falar sobre soft skills. Ellen, será que a compaixão se encaixa em todas as funções? Preenchi um questionário que perguntava se eu me envolvia com os assuntos particulares dos colegas. Sim, Ellen, com certeza. A compaixão, a própria empatia que eu tinha falado, a questão de relacionamento. Se você se atentar, tudo que eu falei aqui tem relação direta com relacionamento com outras pessoas. Então, nenhuma dessas soft skills aqui você consegue colocar em prática sozinho. Então, elas têm sim total relação com todas as funções, independente da sua função. Ninguém faz nada sozinho hoje, nenhum setor as pessoas trabalham sozinhas, tá? Oi, Amarildo. O Amarildo está falando aqui, meu colega de trabalho. Trabalhamos juntos. Sempre você me orienta em que seja a solução dos problemas deles e a forma de ser e de mostrar a compaixão. Ai, obrigada, Amarildo. É isso mesmo. É uma prática, não é? Não estou só falando aqui essa questão
da compaixão e de solucionar os problemas. É uma coisa que eu venho falando muito já, inclusive para as pessoas que trabalham comigo. Ai, Patrícia, excelente pergunta. Não falei sobre a descrição. A Patrícia está me perguntando aqui. Descrição seria uma soft skills? Ser uma pessoa discreta cria uma imagem de confiança? Sim, 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 Patrícia. Muito. A descrição ela é essencial também em todos os setores da empresa. Então, por exemplo, os profissionais que trabalham no RH, eles têm acesso a informações particulares, pessoais dos funcionários o tempo inteiro. Então, os profissionais de RH discutem sobre a vida, né, dos funcionários, entre aspas. Precisa ser discreto. Se você vai trabalhar num departamento financeiro, você precisa ser discreto, você tem acesso a muitas informações sigilosas. Se você vai trabalhar na gestão da produção, como é o caso do Amarildo, ou em algum departamento como um fiscal, por exemplo, você tem acesso às informações, a gestão tem acesso a informações estratégicas, o fiscal tem acesso a todos os produtos que foram comprados na empresa. Então imagina só se um profissional sair falando aí para todo mundo tudo que ele vê no setor. Então sim, a descrição é um ponto, é uma soft skills essencial e muito valorizada hoje. Muito bem colocado, Patrícia. Obrigada. Daniel, Marcelo, uma soft skills que eu usei no meu processo seletivo, onde eu fui selecionado, foi a empatia e ter o espírito de companheirismo. Sim, exatamente. O espírito de tanto a empatia quanto o espírito de companheirismo são muito valorizados hoje. Por quê? Aquela velha frase, né, que já está muito batida também, que as pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas e demitidas pelas comportamentais. Essa é uma preocupação das empresas. Porque ela quer uma pessoa que entre no setor e se adapte de forma fácil. Então aí a gente tem a adaptabilidade e que se relacione com as pessoas. Porque se eu tiver duas pessoas ali, dois colegas de trabalho que não se falam, é claro que eles precisam fazer o máximo para trazer o resultado para a empresa. Ponto. Mas você conviver com uma pessoa que se relaciona bem com as outras, que tem esse espírito de companheirismo, como o Daniel está colocando aqui, que usou, que colocou em prática aí na entrevista dele, é muito mais agradável quando você trabalha com uma pessoa que você sabe que você pode contar. E aí os resultados da empresa também aparecem de forma muito mais rápida, gente, muito mais efetiva, o setor anda mais, isso é óbvio, né? A gente passa o dia inteiro na empresa. Quem é que não quer trabalhar com uma pessoa que você sabe que você pode contar? E aí o recrutador, quando identifica esse espírito de companheirismo no candidato, ele fica mais tranquilo, fala, esse aí vai se relacionar bem com as pessoas, ele vai ajudar, ele vai ser proativo, né? Então, o espírito de companheirismo, na realidade, ele engloba outras soft skills, mas perfeito, Daniel, muito bem colocado. Andressa, quando eu noto que o diretor da empresa não tem interesse em crescer mais, está na hora de procurar um outro emprego? Se o diretor não tem interesse que você cresça mais, olha, você deve, se quiser, se desejar, procurar um outro emprego quando você tiver um objetivo de crescimento e a empresa tiver um objetivo de crescimento seu muito diferente. Então, o seu objetivo está lá em cima. Você sonha e almeja chegar até determinado nível dentro da empresa, mas a empresa não te enxerga assim, a empresa só te enxerga aqui, ó. E aí, nesse caso aqui, muitas empresas usam aquele argumento, mas você faz muito bem feito o seu trabalho, e aí é importante que você, profissional, tenha sempre uma pessoa preparada para fazer o seu trabalho. Não tenha insegurança de, como que eu vou... se eu for passar o trabalho pro fulano e for mandado embora. Não, gente, se você não passar o trabalho pro fulano, você nunca vai poder crescer, você nunca vai poder fazer outras atividades, se desenvolver dentro da empresa. Então bote fé aí no seu taco, né? Acredite no seu potencial, acredite no seu trabalho, não tenha medo, ensine as pessoas. Isso também eu até falaria, uma das questões de ensinar, é uma das soft skills que eu traria aqui para vocês, que é muito importante hoje. Tá? Andressa, se está muito divergente, se você não enxerga uma luz no fim do túnel, sim, se prepare, devore o meu material aqui, o meu conteúdo, que vai te ajudar muito e
parta para outra, para uma empresa que te valorize e que você possa atingir os seus objetivos. Itamar, será que é Itamara? Tô vendo a foto. Itamara, excelente pergunta. Essas soft skills precisam ser mencionadas no currículo? É o seguinte, você não deve colocar no currículo que você possui, por exemplo, escuta ativa, relacionamento interpessoal, isso não, porque é o recrutador que vai avaliar. O que você pode fazer é contar a sua história, então falar sobre as atividades que você desenvolveu, falar sobre os resultados que você alcançou e dentro dessas histórias você vai levar o recrutador a identificar que você possui determinadas soft skills. Mas falar claramente assim de forma bem objetiva, tenho essa e essa, não, tá? Não precisa, porque aí você está, como que eu posso dizer? Você está vendendo um produto que talvez não se comprove depois, que o recrutador não comprove depois. Então deixa para ele avaliar, tá bom? Gente, tô até com a garganta seca. Falei hoje, hein? Seguinte, vou dar um print agora. Se você ainda tem alguma dúvida, se você pensou em alguma outra soft skills, se você acha que você possui alguma soft skills que é interessante, que eu não falei aqui, eu vou colocar essa foto agora no feed e eu espero o seu comentário lá. Então, acabou a live, corre pra lá, deixa o seu comentário, conta pra mim o que é que você aprendeu na live de hoje, no nosso encontro de hoje. Eu particularmente adorei esse encontro. E eu tenho certeza que deve ter contribuído muito com vocês de alguma forma, tá? Então, corre pra lá, faça já, me conte o que é que você aprendeu. É uma forma também de, às vezes você pensa numa coisa, a outra pessoa pensa em outra coisa. É uma forma também de ajudar as pessoas, tá ok? Então vamos lá, sorriam comigo. Eu sorrio daqui, vocês sorriam daí. Gente, beijos. Ai, pausei o vídeo. Desculpa, gente. Vamos lá, agora sim. Obrigada, gente. Boa semana para todo mundo. Contem comigo, tamo junto. Beijo, fiquem com Deus.